Boa noite, meu nome é Carlos Negrão, treino Taekwondo desde 1976, sou mestre, sexto Dan, e vou dar aqui o meu depoimento sobre o famoso encontro Brasil-Coreia do ano de 1984, que, na minha opinião, marcou e modificou os rumos do Taekwondo brasileiro. O ambiente mundial do Taekwondo no ano de 1984 mostrava um crescimento absurdo do Taekwondo por todo o mundo. O número de praticantes em todos os continentes, África, América, Europa e a própria Ásia e Oceania, só crescia de uma maneira vertiginosa, que viria a fazer com que o Taekwondo, anos mais tarde, fosse considerado o esporte individual mais praticado no mundo. E, obviamente, que pensando em estimular esse crescimento, e levar a que o Taekwondo fosse uma bandeira da Coreia, um divulgador da Coreia e da cultura coreana, a WTF, junto com o governo coreano, pensou numa excursão da seleção coreana, que naquela época era a melhor seleção do mundo e ainda muito longe da maioria das outras seleções. Tanto é que a Coreia costumava ganhar 9 ou 8 medalhas de ouro nos mundiais em 10, né? E um outro fator paralelo a isso é que na década de 80 o Taekwondo estava dividido mundialmente entre WTF e ITF. Então, uma excursão também serviria para fortalecer o Taekwondo WTF nesses países. Estados Unidos, que tinha também um ITF forte, Argentina, que tinha um ITF forte, e Brasil, que era uma situação peculiar. Então, foi por isso que foi pensado essa excursão e foi feito contato, primeiro com os Estados Unidos e depois também para a seleção coreana passar por Brasil e Argentina. O ambiente do Taekwondo no Brasil em 84 era de crescimento, mas um crescimento confuso, né? Você tinha um núcleo, talvez, na minha opinião, em termos numéricos, não qualitativos, mas em termos numéricos de número de praticante, um número muito forte, um taekwondo muito forte em São Paulo, principalmente com a presença do mestre Sun Kim, que naquela época era também, já além de mestre de taekwondo, um empresário de sucesso, tinha um poder econômico muito grande. O mestre Sam Min-cho, que era um nome muito forte no Brasil, porque era o introdutor do taekwondo oficial. O mestre Koo Jong-kwon, que já não dirigia mais, mas durante muitos anos dirigiu a Academia da Liberdade. O mestre Shin, da Academia de Pinheiros, e outros grandes mestres espalhados pelo interior, o mestre Bang, que é uma colônia muito grande, com muitos mestres. Eu não conseguiria citar todos, mestre Park, enfim, era um número, Kejong Lee, era um número muito grande, tinha um taekwondo muito forte. E quando surgiu a ideia de trazer os coreanos, a seleção da Coreia, para cá, foi um pouco confuso. Quem iria representar seria os campeões brasileiros de 84, como que faria, seria em São Paulo ou seria no Rio? Principalmente essa dúvida. E se fosse um estado, como que levariam os campeões brasileiros para lá? Enfim, na verdade, o primeiro lugar cuidou-se de arrumar um lugar e arrumar toda uma estrutura que foi pedida para a seleção coreana, bons hotéis, bons restaurantes, comida coreana, passeios, e no final viu-se que a seleção brasileira, que deveria, na minha opinião, ter sido uma preocupação muito grande, foi deixada em segundo plano. De última hora decidiu-se, então vamos fazer 2 encontros no Rio e em São Paulo,
No Rio, a gente monta com a equipe com os atletas de Rio e Brasília. Brasília era uma equipe fortíssima. E em São Paulo monta-se uma equipe com os atletas de São Paulo e Minas Gerais. E isso deixou alguns grandes atletas de outros estados fora. Eu acho, por exemplo, pessoalmente, que o mestre Joyu O, que estava em Recife, tinha bons atletas e ele era um nome muito forte que deveria ter participado, talvez numa posição de destaque, porque dentre os mestres que estavam aqui na Coreia, ele era muito conhecido por ter sido um grande técnico. Mas na época eu não me lembro de ele deve ter vindo, mas não me lembro do destaque dele. Então foi assim que se organizou essa competição. Os atletas de São Paulo que lutaram em São Paulo, especificamente os atletas de São Paulo, eu, Mauro Hideki, Maninho, a gente ficou sabendo que íamos lutar muito em cima da hora. Eu não sei dizer quanto tempo, mas foi muito em cima da hora. E, enfim, só nos avisaram e faltavam todas as informações, né? A gente não estava treinando para isso naquela época, diferentemente da equipe da Coreia que treinava competição o tempo todo, e acho que talvez os atletas de Brasília, o Carlos Louro e outros já treinassem competição. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fazia aula de taekwondo normal durante toda a semana, treinando os rions, os chutes, mas não competição. Às vezes nem tinha luta no treino. Só nos finais de semana é que sábado tinha lá um treino de competição. Enfim, nós ficamos, no meu caso, eu fiquei muito feliz de ser chamado para lutar o Brasil-Coreia, muito ansioso e muito alegre, mas eu percebia que eu não estava preparado para aquilo como os demais. Bom, na competição de São Paulo, o ambiente antes da competição era bastante dividido. De um lado, a euforia de estar participando daquele encontro histórico, de estar tendo a oportunidade de lutar com a melhor equipe do mundo, com os melhores atletas do mundo. E um outro, uma sensação de baixa estima, né? Porque nós não tínhamos agasalho para desfilar, para participar da cerimônia. Nós lá no ginásio recebemos o dobô dos coreanos que eles nos deram, que eles tinham trazido mais de um dobô e tal, cada um tinha vários. E nós desfilamos e participamos da cerimônia que antecedeu as lutas com esse dobô. Outra coisa que acho que criou um ambiente ruim, pesado, é porque eu me lembro de Ha, um atleta da Liberdade que hoje é mestre de taekwondo, e de outros atletas coreanos que treinavam na Liberdade, dois irmãos, o Chung Chol-li, eles nos avisando que tinha um atleta da Coreia que tinha matado um outro atleta com Tolyotyagir no campeonato asiático. Obviamente isso eu não posso falar pelos outros, mas me deixou preocupado, cara, que eu não queria morrer, né? E eu queria saber quem era o atleta e, enfim, os coreanos não queriam muito falar disso. E me parece que foi o atleta que lutou com o Maninho, que por sinal deu um Tolyotyagir no rosto do Maninho, né? E também, minutos antes da gente entrar, talvez meia hora, o nosso técnico realmente apareceu, que era o mestre Sam Min Choi, que era um mestre que era cunhado do Rui Jaili, se não me engano, havia treinado, dado aulas no Rio, em Brasília, e agora estava vindo para São Paulo. Mas não era um técnico, não era um cara que tinha participado de campeonatos internacionais como técnico, nada disso.
era o que estava um pouquinho mais atualizado, era mais jovem que os outros e tal. E ele nos reuniu e falou bem claramente: ó, vocês não têm nenhuma chance, nenhuma de ganhar. Vocês precisam tomar muito cuidado para não tomar um nocaute muito feio, porque afinal de contas é uma festa, é um encontro festivo e pode ficar muito feio para vocês e para o Brasil. E se vocês sentirem, olhem para mim que eu paro a luta. Faz qualquer sinal que eu paro a luta. Isso deixou alguns atletas bastante desconfortáveis. Eu me lembro que um atleta comentou: se me chutar eu caio e não levanto. Então foi com esse ambiente que nós entramos para lutar. Bom, quando as lutas se iniciaram, eu acredito que o primeiro a lutar foi o Martinho de Minas Gerais, que era o peso mais leve que tinha, e enfim, ele era um atleta rápido para os padrões brasileiros, mas na luta a gente via que o atleta coreano era muito mais rápido que ele, e que o Martinho logo, obviamente, tomou uma postura mais defensiva, mas mesmo assim não conseguia se esquivar da velocidade dos chutes do coreano, não conseguia, pelo menos de todos. E depois do Martinho as coisas foram piorando, foi uma série de atletas que se machucaram. O Henry tomou um chute no supercílio que abriu. O Henry era um atleta muito guerreiro, queria continuar, mas enfim, o técnico pediu para ele parar, como eu já expliquei anteriormente. O nocaute do mestre Maninho foi muito feio, muito impressionante. Depois teve um atleta que tomou um titiagui e acho que trincou, fraturou a costela. Enfim, foi ficando muito difícil. Eu acho que aqui em São Paulo os coreanos foram muito, muito superiores. Alguns atletas de Minas, o atleta de Minas, o Hernandes, que dificultou mais a luta pro coreano, ele dificultou, mas assim, clinchando muito, segurando o coreano, enfim, usando uma anti-luta que alguns recorreram, e é natural que tenham recorrido. E eu me lembro assim que se você fizesse um gesto, mesmo que você não quisesse, o técnico jogava a toalha, porque a ideia era que terminasse, era a última competição aqui no Brasil, terminasse tudo bem, sem grandes nocautes, né? Não foi o que aconteceu, teve vários nocautes aqui. Enfim, a competição foi isso. E para você ver, eu acho que quando terminou a competição, eu me lembro muito disso, eu havia tomado um mirotiagui abaixo do colete, foi bem uma região entre a coxa e o quadril, um mirotiagui muito forte. E eu me lembro que terminou a competição, aquela alegria, aquela festa, os mestres saíram, os mestres coreanos levaram a equipe coreana, foi para um restaurante. Eu não fui convidado, e acho que a maioria dos atletas da seleção brasileira também não foram. Eu voltei a pé até a Avenida Paulista, mesmo lesionado, e voltei de ônibus para minha casa, e vida que segue. Mas o legado foi muito importante. O legado dessa história, o que ficou para o taekwondo brasileiro, foi muito importante. Nos dias que se seguiram à competição de São Paulo, a seleção coreana fez pelo menos 2 treinos. Um no Parque da Aclimação, que foi filmado por alguém da Academia Liberdade, se não me engano, e outro na própria Academia Liberdade. No dia seguinte, para esse treino, eu fui lá, não consegui treinar porque eu estava lesionado, queria muito, e foi muito legal, porque daí você via que o treino, nós vimos, quem estava presente eram poucos, que o aquecimento era muito diferente, os exercícios de alongamento,
E o chute em si, eles chutavam raquete. Como não tinha raquete lá na academia, eles seguraram um jornal enrolado e o chute deles era um chute leve. Batia com muita velocidade, fazia quase um estralo no jornal. E o nosso chute, por exemplo, o nosso mondolhô, que na época a gente chamava de pandetiagui, o giro por trás, era muito pesado. A gente ia com a perna reta e, obviamente, menos rápido que a técnica dos coreanos. Também o Tolyo Chagi, que a gente treinava aberto, o deles era fechado. Na verdade, eles davam todos os chutes com erguendo o joelho reto, com exceção dos giros. O Tolyo Chagi, o Bandao Chagi, o Merio Chagi, o Furio Chagi, todos saíam com o joelho reto. E ter podido ver esse treino dos coreanos foi uma experiência incrível que, somado ao que a gente vivenciou e viu na competição, mudou a forma de nós enxergarmos, de nós treinarmos, e até a ideia de que a gente precisaria treinar taekwondo de competição com muito mais assiduidade. Passado esse evento, quando os coreanos foram embora para a Coreia, ficou para nós, para mim pelo menos, e eu acredito que para muitos aqui no Brasil, uma certeza que nós precisávamos mudar a nossa forma de treinar taekwondo, a nossa forma de enxergar. O taekwondo estava evoluindo muito e nós estávamos muito atrasados. Obviamente que naquela época eu era atleta e não poderia mudar muita coisa, mas aquela experiência de ter lutado ali no Brasil-Coreia, de ter treinado, assistido os treinos, foi fundamental para a carreira que eu iniciaria anos mais tarde de técnico. Não por um acaso, antes de começar minha carreira, em 89, eu fiquei uma temporada na Coreia treinando, estudando e com uma chama que começou ali em 84. Aqui fala o Carlos Eduardo Lodo, atleta de taekwondo nos anos 70 e 80, né? Final dos anos 70 e até um pouco mais de meados dos anos 80, né? E estou falando aqui a pedido do meu amigo Roberto Cardia a respeito de um momento muito importante para o taekwondo brasileiro, que foi o Brasil-Coreia, né? Desafio Brasil-Coreia, que ocorreu no Brasil em fins assim de 1984, final de novembro, por aí. E ninguém estava esperando nada. E assim, faltando finalzinho de novembro, faltando uma semana e meia, uma semana quase uma semana e meia, não chegava a 2 semanas. Nós recebemos um telefonema, né, do mestre Yong Min Kim: olha, manda a equipe para cá. A gente nem sabia que ia ter outra luta em São Paulo. Só disseram que tinha uma equipe da Coreia para enfrentar o Brasil. Todo mundo parado desde outubro. Eu já estava quase um mês parado, resolvendo questões de academia e questões de vida, né, num momento complicado. Então tive que arranjar um jeito de levar 5 brasileiros. Ninguém tinha dinheiro para essa viagem, que não estava no programa de ninguém estava treinando. Mas eu consegui um patrocínio com uma sorveteria de um amigo, né, Fiorella, na época, uma sorveteria famosa, de um colega de colégio. Pedi a ele, ele deu. Nós fomos no Correio Brasilense, colocamos lá, fizemos uma camiseta, divulgamos o nome do patrocinador. Com esse dinheiro nós conseguimos pagar a passagem para todo mundo ir. E fomos para o Rio de Janeiro com uma semana de treino, né? Uma semana, assim, tentando recuperar o gás. Só foi possível porque foi um ano de muito treino, então você não perde totalmente a condição. A gente estava sem a forma, mas tínhamos a condição, a base. Então foi possível recuperar um pouco da forma, mas não toda. Chegando no Rio de Janeiro,
fomos para Botafogo para ver a situação. E havia um impresso da confederação mostrando lá a viagem, a estada dos coreanos. Eles estavam em hotel de 5 estrelas, e aí tinha toda a programação da ida deles, assim, eles eram as vedetes. E o pessoal lá da academia do Mesquim, ele não estava, ele era já o diretor do departamento especial de taekwondo da Confederação Brasileira de Pugilismo, mas a secretária dele disse: olha, a ordem do Mesquim é que vocês arrumem um canto aqui na academia para dormir e podem ficar aqui. Aí eu falei: não, peraí, pô, aí não. Quer dizer, a seleção coreana está em hotel de 5 estrelas, com programa de passeio, tinha lá, tal dia vão no Corcovado, tal dia no Pão de Açúcar. Eles são os vedetes. Tudo bem, tem que ser bem recebidos, nada contra. Mas a seleção da casa vai ser jogada numa academia. O que a confederação está pensando? Foi um dos momentos mais difíceis na minha carreira, né? É uma humilhação, né? Todo ano a gente ficava de fora de mundial por falta de apoio. Esse mundial que nós fomos no Equador, o apoio saiu em cima da hora, por causa de uma cartada política. Também ninguém teve tempo de treinar muito. E chegamos lá com o taekwondo totalmente defasado tecnicamente e sem aquela estrutura de equipe, né? Não houve um treinamento de equipe com o treinador, não houve nada. Nós não tínhamos uniforme, todas as equipes tinham uniforme, usavam uniforme. A nossa não tinha, cada um. Tem uma foto da gente saindo do avião, cada um com um abrigo, outro de jeans, outro de calça, camisa aberta, outro. É assim, uma bagunça, né? Na hora de desfilar, a gente desfilou de dobô. Nós fomos uma das poucas equipes que no desfile desfilou de dobô, porque não tinha agasalho. Quase todas de agasalho, quase todas. Inclusive as sul-americanas, né? E latino-americanas tinham muito mais apoio que a gente. E aquele momento, né, em que na nossa casa, dentro da nossa casa, vinha uma equipe da Coreia e a gente ia ser colocado para dormir no tatame da Academia Botafogo, uma academia pela qual sempre tive muito respeito, nunca tive problema em dormir lá, muitas vezes era um templo de taekwondo, a academia que foi do mestre Woody Ali, o saudoso Lee Taekwondo Clube, na época era do mestre Kim, a Academia Kim, a Associação Kim de Taekwondo, né, uma academia pela qual tínhamos um respeito enorme, era o epicentro do taekwondo brasileiro, se entrava lá com um respeito enorme, mas nós não achamos que aquele tratamento fosse correto naquele momento. Então nós nos retiramos, né, nós de Brasília, saímos dali e eu levei fomos 3 para a casa da minha avó, eu e o Manuel Vieira e o chefe da delegação, que era o Dr. Roberto Antônio Dias Cardoso, que era um faixa preta muito bom de Brasília, também aluno do mestre Choi, que foi o primeiro presidente da Federação de Taekwondo do Distrito Federal, fundamos juntos. Ficamos os 3 lá e o Adalberto Rangel levou o Fausto Vieira para a Ilha do Governador e o Gilberto Sotomayor tinha algum parente, foi para a casa de um parente, não me lembro se em Copacabana, onde exatamente. Enfim, e com isso nós ficamos alojados, treinamos na garagem lá da casa da minha avó, ali na Rua Senador Vergueiro, próximo aí da onde morava o Flávio Molina, meu querido Flávio Molina, com quem conversei naquele mesmo dia, uma semana antes do famigerado Vale Tudo, conversamos sobre isso. Mas é outra história, né? Então, foi a minha última conversa com o grande Flávio Molina. E então fomos procurados, né, pela confederação. O mestre Kim no dia seguinte nos ligou, isso devia ser numa quarta ou quinta, e a luta não me lembro se era numa sexta ou no sábado, mas o mestre Kim nos procurou no dia seguinte, convocando para um treinamento com a equipe da Coreia, que para nós seria uma glória, né? Tinha muito que aprender com eles. Mas assim, nós não achamos correto, né? Primeiro, nos colocaram para dormir na academia. Depois nos chamam para treinar com a equipe da Coreia na véspera. Pô, taekwondo é ganho por estudo tático, né? Por estudo tático, estratégico. Então, a gente já tem pouco em relação a eles, muito pouco em relação a eles. Nós vamos entregar o nosso jogo. Eu respondi: mestre Kim, só me desculpe, a nossa conversa com eles é na quadra. Nós teríamos o maior prazer em treinar com a equipe da Coreia, para nós seria uma grande conquista, seria fundamental, mas esse treino teria que acontecer depois da competição, não antes.
essa aí nós não vamos aceitar não. E o pessoal do Rio fez a mesma coisa. A maior parte dos atletas do Rio de Janeiro eram os atletas da Muducan, que não eram alunos do mestre Ominquim, eram alunos do mestre João Roquim. Aquela fase em que a Academia Naja se afastou, né, que era a força maior da Chamucon, era a Academia Naja, né? A Academia do mestre Ominquim também, né, tinha uma tradição, Botafogo, então havia um atleta de Botafogo que estava na equipe, que era o Marco Rodrigues. Marco Rodrigues, que ganhou o brasileiro em Goiânia. Mas a Academia Botafogo estava um pouco assim afastada daquele momento de glória, de muitas vitórias e tal. Tempo lá do Reinaldo Luiz Evangelista, do Flávio Molina, né, do Flávio Cunha Lima, do Manuel, aquela turma antiga do Baiano, né? A Academia Kim estava afastada daquele momento. Já estava assim, o Mesquim estava mais envolvido com a direção da Confederação Brasileira de Pugilismo e não tinha um substituto à altura para manter aquilo lá. Talvez o substituto melhor fosse o Flávio Molina, mas abriu a academia no Flamengo, a Naja. Então, a academia aqui estava um pouco defasada. Ela continuou tendo campeões, mas não tanto quanto antes. No tempo em que o mestre Li fazia o papel de dirigente e o mestre Homem Kim dirigia a academia, né? Ela ficou um pouco acéfala nesse sentido. É como se o mestre Homem Kim tivesse sacrificado a academia dele para cuidar da confederação. Assim eu vi a situação. Mas ainda assim tinha um atleta de Botafogo lá. Não sei se o Marco Rodrigues participou, não me lembro, não perguntei, talvez tenha participado, né? Porque para o Mesquim ficaria chato. Não sei se teve o treino, não, nem quis saber. Mas nós fomos para o ginásio, foi Tijuca Tênis Clube, né? Na sexta à noite ou sábado à noite, foi à noite. O dia exato não me lembro. E fomos lá lutar. E o pau quebrou, né? O calor danado, os coreanos sentiram muito com aquele calor, né? Do Rio de Janeiro, então, além do Marco Rodrigues, estavam o Carlos Luiz Fernandes, né? Estavam o Marcos Rezende, estava o Alexandre da Muducan, com quem eu tinha lutado no Brasileiro. Engraçado, o pessoal... sim, é porque aquele combinado ali foi Brasília e Rio só. E nem todos do Rio tinham ganho brasileiro. O único que tinha ganho brasileiro ali era o Marco Rodrigues. Os outros tinham, por uma razão ou por outra, perdido. Eu creio que o Marquinho também, o Marco Rezende, né? Então, um da Muducan, um da Chamucan. Os outros estavam completando a seleção. E outros campeões que foram campeões brasileiros em Minas, alguns outros lutaram um combinado de São Paulo, né? Então teve esse enfrentamento, né? Uma seleção feita por brasilenses, todos campeões brasileiros, cariocas, 2 campeões brasileiros, mas alguns grandes lutadores brasileiros, como era o caso do Alexandre, que me enfrentou de igual para igual no Brasileiro de Goiânia, né? E assim, as lutas foram muito boas mesmo. Nós já estávamos assim no caminho, nós ainda não estávamos lá. Nível dos coreanos não, mas de 82 do Mundial do Equador para ali, a importância daquele evento é que foi o primeiro grande teste depois de 82, né, para nós, né, para nós que tínhamos trazido do Mundial aquela experiência e levamos a sério aquilo, né, quer dizer, eu trouxe, mas multipliquei para aqueles meus amigos, meus colegas, e o pessoal de Brasília lutou muito bem, né. O Manuel Vieira, assim, foi o pior, na minha opinião, porque não tinha realmente, era um menino muito limitado tecnicamente para aquele nível de competição naquela época. E o adversário dele era um sujeito que já tinha até matado um adversário com um chute no campeonato asiático, pelo menos essa era a notícia que corria, e era muito bom. Então, esse aí não teve condições, realmente o atleta coreano teve que aliviar para não ter um nocaute, né? Mas daí para frente as lutas todas foram muito equilibradas. O Marquinhos lutou de igual para igual, na trocação, eu digo, não no ponto, né, gente? Não no ponto. No ponto os coreanos realmente dominavam, mas na trocação ali não teve. Depois da luta do Manuel Vieira, todo mundo fez frente, né? O Marquinhos, o Alexandre lutou muito bem, eu lutei muito bem, fui muito aplaudido. O coreano que lutou comigo era muito alto, nem parecia ser do meu peso.
e só corria, 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 e o chute que ele me acertou, ele abaixou meu braço, ele fez uma voltinha, deu um head-on, né, com a perna direita, e assim, na malandragem, ele fez como se fosse clinchar, me abaixou os dois braços. Eu estava usando uma guarda de boxe para me defender. Como eu tive pouco tempo para treinar, eu lutei com a mão alta. Eu estava sem reflexo, então eu tive que fechar a guarda. Isso me atrapalhou muito, porque você lutar taekwondo com guarda de boxe não é muito bom. Você não tem como usar os braços para ajudar no movimento do chute. Então, mas fui obrigado a fazer isso pelo tempo que nós tivemos, que foi uma semana, menos de uma semana, né? Porque você não treina até a véspera, né? Para entrar em forma. Então tive que compensar, fiz. Não tivemos tempo de treinar juntos. Então eu, na academia onde eu treinava sozinho, tinha um punching ball e eu fiquei muitas horas batendo punching ball para ficar com a guarda, com o rosto bem protegido. E o coreano ficou muito irritado, porque todos os chutes dele pegavam na minha guarda. Eu estava lutando quase que um boxe, né? Sem socar o rosto, evidentemente. Mas era muito difícil lutar com ele também, porque ele só corria, corria, corria. Eu entrava o tempo todo, a luta inteira entrando. Meu estilo sempre foi agressivo. E o dele era um estilo fujão. Ele tinha perna comprida, não dava distância, né? Mas acertei alguns chutes nele, assim, de raspão. No protetor, cheguei a acertar algumas coisas. E a coisa estava equilibrada, mais a meu favor. Quando ele fez essa brincadeira, jogou meu braço para baixo, ele deu um chute. Eu consegui tirar a cabeça, pegou de raspão, mas eles deram ponto. Foi esse ponto que levou o coreano a ganhar. Eu estaria ganhando por vantagem, não fosse esse ponto aí que não foi muito bem esclarecido. Das outras lutas, isso tem filmado, tá? Podem conferir. Foi exatamente assim como eu falei. As outras lutas, né? O Adalberto foi muito bem, mas o Adalberto acertava muito soco. Eu também acertei muito soco. E o coreano fez muito ponto no protetor dele, a luta inteira acertando o protetor dele. O Fausto Vieira foi de igual para igual, foi muito equilibrada a luta, mas não fazia ponto. Chute alto não pegava e não fazia chute no meio. Então, o coreano fez ponto nele. E assim, a única luta assim, que teve uma certa... O Carlinhos foi bem também, mas aquela história ainda de chutar muito com o pé da frente, levou muito chute por baixo. Ele estava no estágio que eu estava lá atrás em 82. E não saiu desse estágio, né? Por isso ele perdeu a Copa do Mundo de 86 e depois os Jogos Pan-Americanos de 87 por insistir nesse jogo que não funcionava, né? Mas que vinha de uma tradição antiga, inclusive na academia dele era muito comum. Mas insistindo em jogar de uma forma incompatível com o jogo da WTF da época. E aí, sim, é a única luta assim, de brasileiro em que houve um momento de perigo grande, né? Além do Manuel, o coreano teve que aliviar, porque ali seria muito perigoso mesmo. Mas um momento de perigo grande foi o Gilberto Souto-Maior, que tinha lutado no Mundial de 82, tinha plena noção daquilo ali, mas pegou um peso pesado muito bom. E o peso pesado, numa malandragem, não estava conseguindo acertar nada, o Gilberto estava acertando algumas coisas. E o coreano usou uma malandragem, uma hora olhou para baixo, assim, como se não tivesse prestando atenção. O Gilberto bobeou, ele veio e deu um neriô. Parecia que ele ia clinchar. E o Gilberto deixou a guarda baixar, né, porque levou aquele susto com o neriô. E ele voltou de esquerda, com o tolhô. E tolhou assim, bem colado, e pegou em cheio no maxilar. E ele quebrou o maxilar. Mas ele continuou lutando normalmente, foi um ponto bonito, mas não houve nem knockdown, não parou. Ele estava de sangue quente. Mas no final da luta ele estava reclamando muito de dor. E acabou com o maxilar quebrado. Mas não houve nem nocaute, nem knockdown, nem muito menos nocaute. Então as lutas no Rio de Janeiro foram muito, muito boas. E os coreanos foram muito pressionados, né? Pegou muito mal para eles aquilo ali, porque estava se imaginando que uma equipe da Coreia ia triturar o Brasil, ia nocautear todo mundo, né? Lá no Rio de Janeiro havia assim, uma certa expectativa nesse sentido. E aí eles soltaram tudo em cima de São Paulo, né? E em São Paulo, na minha opinião, houve um descuido, né? Porque já havia tendência em São Paulo de manter aquele discurso. Na época, os mestres de São Paulo eram muito mais orientados para a WTF. Os do Rio eram Muduquan e Chamuquan, duas escolas ligadas à WTF. Em São Paulo, quase todas as escolas ainda mantinham aquele discurso ITF.
Então eles realmente achavam que ia ser moleza. E na época, São Paulo andou afastada das competições, ganhou junto com Brasília em 81, mas o Cláudio Sidney, que morava em Santos, não teve tanta influência. Lá no Mundial também, o Cláudio era muito ligado em ITF, ele nem se interessou muito, para ele aquilo ali não era uma coisa importante, ele nem ficava muito no ginásio. E então ele não trouxe aquela empolgação que nós trouxemos, né? E se afastou, não estava preparado. E o Mauro Roberto Rezende, que era de Bauru, né? Mais tarde impactou, né? No Edilson, no Mauro Hideki e no Lúcio, né? Então houve frutos na ida do Maurinho para o Mundial de 82, né? E tinha dois mineiros na seleção de São Paulo. Um era o Adalberto Pajuaba, que foi para o Mundial em 82, portanto, era para saber, era para estar preparado. Por alguma razão não estava muito bem preparado, talvez por ter sido convocado em cima da hora também. Eu estou falando agora por ter visto o filme, tá? Eu não fui a São Paulo, mas assisti o vídeo várias vezes, né? Foi muito importante aquele vídeo, então eu já vou explicar também por quê. E um dos melhores atletas do Brasil início dos anos 80, né, fim dos anos 70, início dos anos 80, o Hernani Passos, que era um peso pesado gigantesco, estava lá também. Mas o Hernani nem tinha participado do Brasileiro, ele estava totalmente fora de forma. Ele lutou muito bem em 1980, foi o ano de ouro dele, foi campeão da seleção dos melhores de 80 e foi o representante de Minas no desempate contra Brasília, né? Então é um cara muito bom, mas depois ele lutou um brasileiro muito bom em 83, que era para ter ido para o Mundial, não foi. Quer dizer, o Hernani não teve a chance. Ele sim seria um atleta, aluno do mestre Parque de Minas, né? Mas ele estava totalmente fora de forma e colocaram. Então houve alguns atletas que entraram ali, que eram muito bons na história do taekwondo brasileiro, como o Hernani, nos anos 80, o Henry Bittar, que foi um dos melhores lutadores do Brasil nos anos 70, campeão brasileiro em 77, vários interestaduais, foi campeão brasileiro, creio que também em 76, era uma fera, mas totalmente parado, fora de forma. Jogaram o Henry ali, né? O Cláudio Sidney, mas que estava totalmente despreparado também. Quer dizer, pessoas que não só estavam paradas, mas estavam paradas há anos, alguns até uma década, né? Então aquela equipe que montaram ali em São Paulo sofreu muito mais, né? E alguns sem experiência nenhuma, como o Maninho, que era um atleta iniciante, que não tinha ainda experiência de brasileiro, entrou com a guarda totalmente baixa, exatamente com aquele coreano que já tinha aliviado pelo Manuel Vieira, né? E aquele coreano, então quando eles levaram a bronca, ele deve ter pensado, né? Eu aliviei para o menino lá no Rio, levei bronca, agora não vou aliviar para o outro, né? Então deu um chute muito violento, um tolhô bem fechadinho. Foi quando eu comecei a aprender a dar tolhô fechado, foi vendo aquela luta ali. Então foi graças ao coreano e graças ao Maninho também, que permitiu aquela cena perfeita de tolhô bem encaixado, né? Então foram vários nocautes, né? Nocautes, desistências, knockdown. Então em São Paulo a coisa ficou muito feia. Mas teve a sua importância, quer dizer, essa equipe de São Paulo / Minas foi colocada quase que no holocausto, no sacrifício. Foi uma situação sacrificial aquilo ali. Mas aquilo ali chacoalhou tanto, de tal maneira o taekwondo paulista, que no ano seguinte houve uma equipe de São Paulo que foi representar o Brasil no Mundial. E aí nós de Brasília ficamos sabendo disso e fomos também, porque nós éramos campeões brasileiros. Como assim, né? Eles reuniram um bando de paulistas que foram enviados para o Mundial, sem nenhuma conexão com o Campeonato Brasileiro do ano anterior, né? Essas coisas aconteciam no taekwondo brasileiro. Mas nós éramos campeões em Brasília, eu e Gilberto tínhamos condições de ir, os outros não. Nós compramos uma passagem e fomos. O pessoal de São Paulo foi muito atencioso, cordial, compreensivo e nos permitiu que lutássemos, né? E também vendo o nível do Mundial. Mas houve assim um despertar de São Paulo para o taekwondo WTF, exatamente por causa dessa derrota aí. E foi muito importante também a ida dos coreanos a São Paulo, porque lá gravaram um vídeo treinando num parque, não sei se é Aclimatação, Morumbi, um parque de São Paulo,
e esse vídeo circulou. Foi a primeira vez que nós tivemos acesso a um treinamento. Então, até 82, o que nós tínhamos era Super 8 de luta. E assim, e em 84, né, de 84 para 85, nós tivemos esse vídeo que mostrava, tudo bem, não mostrava um treino completo de coreano, né, porque era um treino de véspera, né, era um treino de soltura de perna. Mas ali nós pudemos aprender muito como chutar, como deslocar, procedimento de treino, muita coisa. Ainda não os steps isolados, mas vários steps apareciam ali combinados com chutes. Então eu diria que o sacrifício de São Paulo foi o heroísmo de Brasília, o Brasília barra Rio, né, e o sacrifício de São Paulo. Olá, meus amigos taekwondistas. Meu nome é Martinho Francisco de Alvarenga Oliveira, sou faixa preta, 7º dan de taekwondo e sou da cidade de Itabira, Minas Gerais, que vocês já devem ter ouvido o nome aí através do nosso grande e ilustre poeta Carlos Drummond de Andrade. Aqui em nossa cidade de Itabira, nós já realizamos vários campeonatos importantes, como etapas do Campeonato Mineiro de Taekwondo, campeonatos brasileiros, 2 seletivas olímpicas e um campeonato brasileiro de interclubes. Pratico Taekwondo desde 1979. Portanto, meus amigos, já são 40 anos ininterruptos nesta nobre arte que é o Taekwondo. Além desse esporte, eu sou formado em contabilidade, sou técnico administrativo e hoje trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. Eu sou aluno do grande mestre Shang Xiaolin, faixa preta, 9º dan, um dos introdutores do Taekwondo aqui no nosso estado de Minas Gerais. E o mestre Lin, o grão-mestre Lin, ele é fundador da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais e também da Confederação Brasileira de Taekwondo. Fui campeão brasileiro e isso me qualificou para participar de um dos mais importantes eventos de Taekwondo daquela época, né? 1984. Esse importante e icônico primeiro encontro Brasil versus Coreia. Eu tive o prazer de fazer parte dessa seleção junto com mais 9 atletas do nosso Brasil. Bom, meus amigos, esse icônico e importante encontro internacional do Brasil e Coreia foi promovido pela Associação dos Mestres de Taekwondo do Brasil e imaginem só, da Confederação Brasileira de Pugilismo. Isso mesmo que vocês ouviram. Nessa época, o Brasil não tinha a sua confederação própria, então ele se utilizava do espaço, né, do pugilismo para se manter como entidade de artes marciais. Nós tivemos também a colaboração do Consulado Geral da República da Coreia, da Associação Brasileira dos Coreanos, da Associação de Esportes Amador Coreano no Brasil e da querida TV Bandeirante, que, falar a verdade, sem a sua contribuição, hoje nós não teríamos importantes registros do que foi esse belíssimo encontro internacional entre o Brasil e a Coreia, entre as seleções de Taekwondo do Brasil e da Coreia.
Por esse relato, vocês podem notar como os coreanos estavam unidos e engajados na missão de massificar o taekwondo no Brasil, o que realmente conseguiram. Como podemos testemunhar hoje, o taekwondo está em cada canto do Brasil, está em todas as cidades, está nos nossos corações e é um esporte que tem transformado a vida das pessoas em todos os sentidos. Estávamos no ano de 1984. 2 anos antes, em 1982, o Dr. Woon Yong-kim, o famoso Dr. Woon Yong-kim, que era o presidente do Kukion, ele recebia o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o senhor Juan Antônio Samaran, para tratarem da inclusão do taekwondo nos Jogos Olímpicos, o que ocorreu em 1988. Por isso, nessa época aí, já em 84, quando aconteceu o Brasil e Coreia, os coreanos tiveram inteligência, tiveram esperteza de trazerem uma equipe coreana para o Brasil para massificar e difundir ainda mais esse esporte que havia chegado aqui na década de 70. Vou falar um pouco da convocação, pelo menos da minha convocação. Coreano que eu conhecia naquela época era apenas o meu mestre. A gente tinha um contato muito bom, eu treinava sempre, eu morando em Itabira, eu sempre estava na cidade de Belo Horizonte para treinar. E coreano que eu conhecia era somente ele. E nunca imaginei, nunca tinha passado pela minha cabeça participar de um confronto, com outros coreanos. E como ainda tudo era muito amador, naquela época, para se fazer a formação da equipe coreana, a equipe brasileira que ia enfrentar os coreanos, cada mestre indicou os seus melhores atletas, para comporem os 10 integrantes que foram a seleção brasileira, formada em sua maioria por atletas de Minas e São Paulo, que enfrentariam então os mitológicos coreanos. Mitológico mesmo, pessoal, porque o que a gente via falar de coreanos, de taekwondo mais avançado, era através das revistas que circulavam na época, dos contos, das conversas com os nossos mestres. E era isso. No mais, o taekwondo que a gente conhecia era através deles e entre nós, nossos treinamentos. Em 84 já tinha acontecido alguns campeonatos brasileiros, do qual eu já tinha participado. Nessa época eu já era tricampeão brasileiro. Então, para nós, assim, nós não tínhamos enfrentado ainda um outro país, um outro adversário que nos pudéssemos mostrar que nós ainda estávamos atrasados, que nós ainda tínhamos muito a progredir, a conhecer e evoluir. E, para minha surpresa, eu fui convocado pelo meu mestre. E num dia em que eu havia saído de Itabira, fui a Belo Horizonte, já treinado lá, treinando na parte da manhã e na parte da tarde. Na hora de ir embora, ele me levando para a rodoviária, me falou que aconteceria esse evento em novembro. Aí aconteceu o Brasil e a Coreia. E eu falei com ele brincando: não, mestre, eu gostaria de participar, de assistir. Se o senhor for, eu gostaria de assistir. Ele falou: não, você vai participar. Meu coração acelerou, minha pressão baixou e me deu uma euforia muito grande e não estava acreditando naquilo. Perguntei para ele 3 vezes para ele se era verdade. Ele confirmou: sim, você vai. Se prepara que em novembro nós vamos viajar para São Paulo, onde você vai. E você e mais 9 atletas, talvez mais 2 de Minas, vão participar. E realmente, de Minas Gerais, foi o Adalberto Pajuaba e o Hernani. Então, nós 3 representamos Minas Gerais
nesse evento que foi muito importante. Até hoje eu agradeço ao meu mestre por essa participação, porque, como eu falo sempre, eu exerço outras profissões, outras atividades, mas na minha vida, aqui na minha cidade, eu sou conhecido como um praticante de taekwondo, como um mestre taekwondo. E isso tudo foi através do treinamento do taekwondo, da participação em campeonatos mineiros, campeonatos brasileiros e principalmente pela minha participação no campeonato Brasil e Coreia. A minha convocação para participar do Brasil e Coreia aqui na minha cidade foi muito celebrado, foi muito comemorado. A imprensa toda noticiou, a academia onde eu treinava aqui, a proprietária de lá ficou muito interessada. Uma amiga minha se prontificou a fazer uma bolsa para que eu pudesse levar, né, os meus pertences, protetores e tal. Foi muito legal. O pessoal da academia onde eu treinava se sentiu muito valorizado. Os órgãos da imprensa todos me procuraram para assim, divulgar esse evento. Foi muito bacana. A nossa viagem para São Paulo, né? Viajamos o grão-mestre Lin, eu e o Adalberto, já que o Hernani, né, era aluno do mestre Park na época. Eles viajaram juntos, não viajou com a gente. Então nós viajamos, o mestre Lin, o mestre Adalberto e eu. E chegando a São Paulo, nós ficamos na casa de um coreano, eu não me lembro o nome dele, mas passamos a noite lá, eu e o Adalberto, e o Marcelinho foi me encontrar e resolver os assuntos lá com os coreanos. Só no dia seguinte que nos buscou para irmos para o ginásio do Ibirapuera. E já no ginásio do Ibirapuera, aí que nós tivemos acesso, nós encontramos os demais participantes da equipe. Não conheci ninguém, né? Todos eram estranhos para a gente, e visto que, né, que a seleção em si, a seleção brasileira em si, não fez nenhum treino em conjunto, jamais esteve junta, e ficando assim verdadeiros estranhos, né? Uma equipe de verdadeiros estranhos. Eram praticantes de taekwondo, mas ninguém conhecia ninguém, de mestres diferentes. Então, assim, foi muito amador mesmo, muito amador mesmo. E onde prevaleceu o esforço de cada um, a vontade de cada um, a técnica de cada um, para se mostrar o que era o taekwondo do Brasil naquela época. Antes também da competição em si, nós tivemos um pequeno encontro com a equipe coreana, onde eles estavam loucos, eles estavam muito curiosos para saber quem é quem e o peso de cada um. Eles ficaram querendo, falavam inglês, né? E pouquíssimos de nós falavam inglês, então eles estavam querendo saber qual era o nosso peso, qual era o nosso nome. Estavam querendo interagir, mas assim, nós estávamos muito primários, muito amadores, que acho que poucos de nós falavam inglês para entender o que eles estavam perguntando. Mas mesmo assim, com a criatividade brasileira, nós conseguimos comunicar, fizemos um bom primeiro contato com eles, né? Era como se tivesse, até brincando, né? Um ET chegando aqui na Terra, a gente fazendo os primeiros contatos. E foi quase que isso mesmo. Mas foi muito legal, foi muito interessante, foi muito, muito dinâmico. Eles eram muito corteses, um ou outro
era mais arredio, um pouco mais grosseiro, mas mesmo assim conseguimos fazer um bom primeiro contato, onde a gente trocou algumas informações, trocamos alguns presentes e foi muito legal esse primeiro contato entre nós, né, atletas, antes da competição. O que pegou mesmo, o que foi muito pesado, o que foi mais interessante foi a competição, né, que eu vou falar logo a seguir. Até que enfim chegou o momento de entrar para competir. Colocar o protetor, né, que aliás era o único protetor que a gente tinha, que era o protetor de tórax. Nós não tínhamos o protetor de cabeça, não tínhamos o protetor bucal, não tínhamos protetor de braço, nem protetor de canela, nem protetor de cabeça. Somente o protetor de tórax fininho, mal feito, quase que não protegia nada. Protetor de genital, nem pensar. Nem se cogitava naquela época, nem se imaginava um piso adequado, um tatame adequado para se competir. Era no piso duro, no próprio ginásio, no próprio piso do ginásio. Então, tudo assim muito natural, vamos dizer, né? Assim, eu nem vou nem dizer arcaico, mas era muito natural. E ao se colocar o protetor de tórax, nós passava 1001 coisa na minha cabeça. Eu estava me sentindo um verdadeiro gladiador para entrar na arena para enfrentar um outro adversário para defender a minha vida. Era quase uma questão de vida ou morte, visto que os atletas coreanos naquela época já tinha atleta que era tricampeão brasileiro. Aliás, desculpa, gente, já era tricampeão mundial. Desculpa, tá? Atleta que já era tricampeão mundial, atleta bicampeão mundial, atleta campeão asiático. Puxa vida! E nós ali, meros brasileiros, né, que mal tínhamos participado de competições nacionais, né, com outros brasileiros, e enfrentando ali atletas de um potencial imenso e, acima de tudo, com um potencial internacional primoroso. Mas vamos lá, eu fui o primeiro a entrar para competir, sabe? Vi o ginásio do Ibirapuera super lotado, sabe? Pessoas pingando lá da arquibancada, assim, tudo bem enfeitado, muito bonito, né? Tivemos antes uma demonstração de taekwondo que foi muito interessante, foi tudo muito legal. Mas a barriga doía só de pensar que eu ia ser o primeiro a lutar. Nunca tinha tido experiência internacional, muito menos com coreano. E falar a verdade para vocês, os caras estavam a 30 anos luz na nossa frente. 30 anos luz na nossa frente. Uma técnica apuradíssima, velocidade, coordenação, treinamento, equipamento, os caras muito na nossa frente. Nós brasileiros nos sentimos assim muito atrasados em relação a eles. Eu agradeço muito ao meu mestre, o mestre Chang Seon-Lee, por ter me orientado antes para não competir de igual para igual, não entrar de primeira, não chutar de qualquer jeito, preocupar mais com a defesa do que com o ataque. É tanto que nessa luta eu chutei poucas vezes, e às vezes que eu chutava uma vez e tomava 3, 4, 5 ataques de uma vez. Então os coreanos o tempo todo tentando buscar a nossa cabeça, tentando dar nocaute. Parecia que eles estavam querendo provar alguma coisa para o técnico deles ou mostrar alguma coisa, porque o tempo todo
eles buscavam nocaute, queria dar na cabeça, queria dar nocaute. Eram atletas, assim, muito bons, mas assim, até certo ponto até maldosos, porque é, eu tomei vários chutes na cabeça, tomei vários pontos no meio, não caí porque eu tinha uma resistência física muito boa, eu estava assim, em termos brasileiros, né, do ponto de vista brasileiro, eu estava bem treinado e não cheguei a tomar um nocaute, mas aqui o meu adversário, o Ranjon, o tempo todo ele tentou me nocautear. Chute na cabeça, chutes potentíssimos, mas que graças a Deus eu não cheguei ao nocaute. Chutei, mas chutei poucas vezes, porque se eu fosse chutar de igual para igual, ou se eu fosse tentar ser mais ousado, o meu fim era certo, era nocaute. Era nocaute. Então, eu acho que valia muito mais assim um aprendizado, uma certa cautela, voltar vivo, né? Voltar com os dentes, voltar sem ter que visitar um hospital, era muito mais necessário do que tentar ser um herói. Porque quem tentou ir mais além um pouquinho, viu o que é uma técnica apurada de um coreano que está a fim de bater. Eles não estavam a fim de lutar, eles estavam a fim de bater. Então, foram três rounds pesados, 3 rounds de dificuldade e que, graças a Deus, graças ao meu treino, graças ao grão-mestre Chang Shaolin, eu consegui sair vivo. O meu técnico foi, se não me engano, foi o mestre Sinho Ali. Ele pedia, ataca, ataca, chuta, chuta. E eu pensava comigo, eu atacar mais e eu chutar mais um pouquinho, eu ser mais um pouquinho ousado, eu não sair daqui vivo. Então é preferível você estar bem precavido do que voltar para casa machucado. E foi o que eu fiz. Sabendo das minhas condições, sabendo da técnica deles, eu preferi me resguardar um pouco do que ser nocauteado por um atleta coreano muito mais experiente que eu. Eu não estava ali para provar nada para ninguém, eu estava ali apenas para competir e participar de um evento. E queria voltar são e salvo para casa como eu voltei. Foi uma experiência muito grande, como eu falei. Eles estavam muito anos-luz na nossa frente, atletas super experientes, um técnico experiente, uma verdadeira seleção, treinada, unida, onde cada um conhecia o seu colega de equipe, ao passo que a nossa equipe era quase que um junta-junta, era uma seleção, mas quase que, né, um junta-junta de atletas. Mas esse junta-junta valeu muito importante, porque desse grupo de atletas brasileiros, saíram grandes formadores de opinião, grandes técnicos, grandes pessoas que até hoje estão na liderança do taekwondo e fazendo a diferença para um taekwondo melhor, brilhante e envolvente que está aqui até hoje. Durante a minha luta, até hoje eu fico impressionado. O ginásio do Ibirapuera lotado e, como eu já disse antes, amigos meus que estavam presentes lá era o João Mestre, meu mestre Linho, o Adalberto Pajuaba e o outro companheiro Hernani. Eram esses que eu conhecia. E alguém da arquibancada gritou: vai lá, Martinho, vai, Martinho, força, Martinho. Gritou isso depois de eu ter tomado um pé na cabeça, sabe? Tomei um pé na cabeça que o ginásio rodou, eu quase que caí, quase que eu fui a nocaute, mas eu segurei, eu consegui segurar, consegui respirar, até que o juiz central, se não me engano, era o Messequim, chegasse, separasse, não tivesse tempo para respirar.
Mas até hoje eu não me esqueço, né? Alguém gritou, vai Martinho, força Martinho. E realmente isso me deu força, sabe, de ir até o final. Porque senão eu seria mais um a tomar um nocaute. Por falar em nocaute, nós éramos 10 coreanos e 10 brasileiros. Se não me engano, se não me falha a memória, 5 tomaram nocaute. 5 foram nocauteados. E você voltar de um evento desse, você voltar de um confronto desse com guerreiros altamente qualificados e treinados, sair vivo dali sem um nocaute, é uma grande vantagem. Eu lembro que o meu mestre ficou muito feliz mesmo, dele falar comigo depois da competição, você está vivo, você não foi nocauteado. Isso para ele foi uma vitória, né? Entre os mestres coreanos, né? Quando um aluno dele se destaca bem, se sai bem, isso para eles é uma grande honra, né? Então, eu, tanto como o Adalberto e mesmo Hernani, que era aluno de outro mestre, nós deixamos nossos mestres orgulhosos, né? Nós deixamos eles satisfeitos, porque todo mundo já sabia que ia ser 10-0, né? Todo mundo sabia que ia 10-0. Mas o mais importante era sair dali intacto, né? Sair dali ileso. E nós de Minas conseguimos isso. Nós conseguimos orgulhar o nome de Minas. Não que os outros não fizessem, não orgulhassem. Claro que orgulharam. Que eles tentaram, todos eles tentaram dar o melhor de si, fazer o melhor naquela competição tão importante e tão desigual. Isso mesmo, desigual. Porque a equipe coreana era organização em pessoa. Era o exemplo de como se deve ser uma equipe preparada para participar de um evento tão importante. E foi muito bom. Ver atletas nossos sendo nocauteados, né? A gente vê o risco que nós corremos, foi um risco muito grande. Eu já falei anteriormente aqui, eles estavam com sede de mostrar alguma coisa. Eles estavam com muita vontade de mostrar o que era o taekwondo, e mostraram, viu gente? Mesmo em termos de demonstração, que eles fizeram uma demonstração belíssima lá de quebramento, de Kyopá, como na participação de Kerugi. Pelo amor de Deus, os caras batiam demais, E a gente vê, eu não sei se a gente era inocente ou se a gente era valente. Puxa vida, participar do evento sem proteção alguma. E hoje os atletas brasileiros têm uma segurança total, onde, pelo amor de Deus, né, protetor de cabeça, protetor de braço, luvinha, protetor genital, protetor bucal, mesmo o estilo de luta hoje, né, a arbitragem, tudo isso favorece para que não haja tantos nocautes, que não haja tantos acidentes como aconteceu antigamente. Então, lutar naquela época era muito difícil, era muito heróico, era ser bravo praticamente, era ser corajoso, né? E como brasileiro já era difícil, porque nós tínhamos naquela época brasileiros com qualidades altíssimas, né? Qualidades técnicas altíssimas. Ainda mais, e nós achávamos que éramos bons, ainda mais enfrentando os coreanos que eram excelentes, né? Então foi um aprendizado muito grande, uma lição muito grande, onde a partir daí o Brasil se envolveu, o Brasil cresceu. A partir daí houve vários outros intercâmbios, vários outros encontros, mas esse foi marcante, foi brilhante e foi um aprendizado muito grande na nossa vida. Eu quero destacar aqui a organização da equipe coreana. Eles eram tão organizados, que o técnico da equipe, o dirigente da equipe, ele tinha acesso a
todo tipo de informação bem como ao comportamento dos atletas. Para vocês terem ideia, depois do evento nós tivemos um almoço de confraternização com os coreanos, brasileiros, técnicos, dirigentes, o pessoal da Associação Coreana, o pessoal, o consulado do Brasil, o consulado do Coreia. Foi um almoço grande, foi muito bonito, foi muito interessante. Em determinado momento, um atleta coreano ele recebeu uma cartinha de uma menina, de uma fã coreana lá, para um dos atletas coreanos. Ela mandou uma carta para um deles. Ninguém sabe o que estava escrito. Então ele estava lendo aquilo ali, juntamente com 2 ou 3 amigos deles da equipe. O técnico viu e pediu para ver o que estava escrito. O coreano lá, o atleta coreano, ele dobrou a cartinha, pôs a mão para trás e não deixou. O mestre dele, o técnico da equipe, tomou essa carta da mão dele, leu, rasgou, amassou e jogou na cara dele. E falou algumas palavras em coreano para ele. E o atleta baixou a cabeça. Quando ele abaixou a cabeça, ele tomou um cascudo na cabeça. E foi mais falação na cabeça dele. Ou seja, aquilo para mim foi uma clara mensagem. Eles estavam ali para competir. Eles eram embaixadores do taekwondo coreano. Eles mostraram, com isso aí ele mostrou para o que eles vieram vir, se uma missão. Eles não vieram aqui para namorar, para brincar ou para passar tempo, né? Então eles eram muito organizados, muitíssimos organizados. Outra coisa interessante que aconteceu comigo durante esse evento foi que o atleta que lutou comigo, no outro dia, logo em seguida, ele apalpava o meu corpo, né? Apalpava, apertava o meu tronco, apertava o meu braço, e queria saber por que eu não tinha caído, por que eu não tinha, ele tinha batido na minha cabeça, tinha me dado um chute, eu tomei vários chutes no rosto, por que tinha tomado esse chute e não tinha caído, sabe? Assim, isso demonstra que apesar de nós não, os brasileiros, a gente não tinha tanta técnica, mas assim, força de vontade, garra a gente tinha. E esse tipo de coisa moldou as nossas vidas, né? Moldou a minha vida. Quer dizer, eu tenho que ter garra sempre, eu tenho que ter vontade sempre. Eu não posso me entregar a qualquer dificuldadezinha. Eu tenho que estar sempre firme, eu tenho que estar sempre atento, né? Isso foi muito interessante, foi muito bom, isso foi muito prazeroso. O mundo é muito pequeno. Esse evento aconteceu em 1984 e no ano 2000 eu fui à Coreia para participar de um treinamento de taekwondo, treinamento para técnicos, né? E por surpresa minha, eu encontrei lá o técnico da equipe coreana que veio aqui no Encontro Internacional Brasil-Coreia, que era o Seung Kook Lee. Ele foi o técnico da seleção coreana na época. Um cara rigoroso, um cara forte, um cara exigente. E por incrível que pareça, quando eu bati o olho nele, lá no Kukyeon, depois do treino, eu me dirigi a ele, falei meu nome, falei que era do Brasil. Quando eu falei do Brasil, ele falou, ele em inglês, eu tive no Brasil em 1984, no encontro lá, Seleção do Brasil e Coreia. Eu falei com ele, eu participei desse evento. Eu fui o primeiro a lutar nesse evento. Aí ele ficou muito alegre, né? Tiramos fotos juntos, nós conversamos um pouquinho, né? Ele foi muito atencioso comigo. Ele falou que esse evento foi muito importante, que eles vieram com muita alegria e voltaram muito felizes por terem participado aqui no Brasil. Então, isso foi muito interessante, foi
foi muito legal na minha vida, né? Primeiro participar de um evento desse, Brasil e Coreia, um evento único, né? Dificilmente poucos atletas vão ter a honra, ter a alegria de participar. E depois, né, anos e anos depois, se encontrar com pessoas dessa época, e principalmente na Coreia, né, um país grande, grande do taekwondo, e você encontrar com o técnico daquela época. Nossa, isso foi um presente, isso foi muito legal, isso foi muito interessante. É como achar uma agulha no palheiro, né? Jamais eu imaginaria encontrar com o técnico, o Seun Kukli. Foi muito legal. Nós conversamos, ele lembrou um pouquinho da época, ele falou que foi muito legal, a gente ficou feliz de ver o Brasil, ele achou o Brasil muito bonito, ele gostou das pessoas, ele gostou do que viu, e ele falou também que se achou importante fazer parte do crescimento do taekwondo aqui no nosso país. Foi muito legal. Meu nome é Adalberto Francisco Pajoaba, sou faixa preta primeiro Dan, aluno do mestre Chang Seon-Lin. Comecei no taekwondo com 10 anos de idade e parei de lutar aos 27. Academia do mestre é ali na Praça Raul Soares, aqui em Belo Horizonte. E primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo, né, por essa iniciativa de estar fazendo esse documentário de Brasil e Coreia, né, que é muito importante aí para o taekwondo. Este evento que teve, né, entre Brasil e Coreia, se eu não me engano, foram 2 eventos, né? Um em São Paulo e outro no Rio. Esse eu participei foi em São Paulo, né? Lá no Ibirapuera. Mas era engraçado que na época todo mundo sabia que os coreanos eram bons, né? Todo mundo sabia aquela coisa de que o judô, né? Também no Japão os caras, né? Eram os melhores do mundo e etc e tal. Mas a gente não sabia a dimensão da superioridade deles. Realmente a gente não tinha noção disso, porque a gente estava começando, né, a fazer esses eventos, né, e a participação também deles. Então a gente não os conhecia. Então para nós foi uma surpresa muito grande quando nós fomos convocados para a equipe para lutar com eles. Para nós foi uma surpresa muito grande, para mim, né, e para o Martim também aqui em Belo Horizonte. Mas e quando iniciou, né, iniciaram-se as lutas, aí sim a gente viu o tamanho da encrenca que a gente estava encarando. Realmente eram muito rápidos, né? Se entrasse para dentro mesmo, a gente ia tomar o pé mesmo, entendeu? Não tinha jeito não. Mas a superioridade deles era enorme. Mas valeu para nós como aprendizado, né? Valeu como aprendizado pra gente.
uma experiência boa, porque aí é que nós vimos, né, o tanto que a gente tinha ainda para crescer dentro do taekwondo, tá? Mas foram bons tempos, né? Somente concluindo aqui, eu lutei com grandes nomes aí do taekwondo, né? Carlos Eduardo Ludo, né? Milton Yama, eram, eram lutadores, né, de primeira linha dentro do taekwondo. Então assim, eu aprendi muito, né? E, e devo muito ao taekwondo, devo muito ao mestre Shang Xiaolin, né? Que eu desde criança ele me incentivava para ir para os campeonatos e tudo, né? E na minha época, quando eu tinha 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, já no terceiro mês eu já começava a entrar nos campeonatos, né? Naquela época não tinha categoria não, né? Infantil, juvenil, adulto, não tinha isso não. Então era por peso. A gente lutava, eu com 11 anos de idade lutava com lutadores de 25, 26 anos. Então dentro disso aí também eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Professor